Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Hélio, pelo convite, ao Instituto Mauá, aqui pela acolhida, aos professores, queria cumprimentar os professores que participaram aqui, que estão participando conosco, né, desse momento, e agradecer a presença de todos. Eu vou tentar dar talvez uma visão um pouco diferente. Eu vou tentar falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, no sentido de fato, implantar essas tecnologias. Então, eu vou tentar contextualizar, falar um pouquinho da nossa instituição, do que nós aprendemos lá fora, de cada uma dessas técnicas que foram aqui colocadas. Em algumas eu vou detalhar um pouquinho mais, e em seguida exemplificar, ou pelo menos demonstrar um pouquinho do que nós conseguimos realizar, já de um aspecto tropicalizado, já dentro da nossa realidade, né? A minha apresentação, eu diria que a carreira universitária é a minha segunda carreira. Eu venho da indústria, eu trabalhei na indústria durante 25 anos, fui um executivo industrial. Sempre tive um pé na academia e um pé na indústria, e eu fico muito à vontade, me sinto muito à vontade para falar a respeito daquela ponte que o professor Hélio mostrou aqui logo de início, como sendo o propósito do Instituto. Ele usou, se não me engano, a ponte lá de São Francisco, porque eu sempre estive dos dois lados. E esses lados não se entendem. Eles têm times diferentes, eles têm símbolos, sinais, cultura, eles têm linguajares diferentes, e eu sempre estive dos dois lados. Então eu já fui visto na indústria como professor acadêmico demais, que teorizava tudo, e era visto na academia como alguém muito prático, que queria resultados imediatos, né? Já que assim eu me sinto à vontade para falar sobre essa ponte. Eu sou engenheiro elétrico de formação, fiz mestrado em administração de empresas, doutorado em engenharia. A grande parte da minha formação foi em escola pública. Todo o meu ensino fundamental e médio e doutorado em escola pública. E há alguns anos eu comecei eu sempre estive lecionando, mas de repente me vi coordenador de engenharias do Centro Unisal, daqui a pouquinho vou apresentar um pouco, no momento em que se implantava tais cursos, né? Então, a minha visão é essa, né? Tem esse prisma de quem veio da indústria e de quem sentiu e sente a dificuldade até mesmo da formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com engenheiros, que eu tive a oportunidade de contratar das mais diversas escolas de engenharias, mais renomadas escolas de engenharias, e eu tive excelentes profissionais, como também eu tive meros calculistas, ou seja, profissionais que não se adequavam à necessidade daquele momento. Bom,
eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias que nós estamos usando de aprendizagem ativa hoje na Unisal, no campus de Lorena, do qual eu faço parte, que é o TBL, o Team Based Learning, o PBL, Project Based Learning, também já comentado aqui, o Peer Instruction e o WAC, Writing Across Curriculum, talvez o único que até então não tenha sido comentado aqui nas falas anteriores. Falando um pouquinho da nossa instituição, a nossa instituição é uma média instituição, em torno de 11 mil alunos. Nós temos quatro campos, um campus em Lorena, Americana, Campinas e aqui São Paulo. E alguns desses campos têm alguns braços avançados, nós chamamos de polos, como no nosso caso, em Lorena, nós temos um polo em Campos do Jordão, um polo em São José dos Campos, né? É uma instituição confessional, privada, né? Confessional, não proselitista, né? Não se faz proselitismo lá dentro, mas ela tem muito forte o carisma do fundador, e cuja principal missão é a oportunidade, oportunizar aos nossos jovens essa condição de crescimento, de inserção social. Isso é muito forte. Eu conversava com o professor Marcelo há pouco, as nossas licenciaturas é sem dúvida o ponto de honra. Óbvio que são hoje cursos deficitários, a procura é mínima e pouco nos interessa, isso é uma decisão institucional. Se existirem 2 alunos no curso de licenciatura de matemática, esses 2 alunos vão ter um ensino de qualidade e os demais cursos é que se virem para subsidiar esses 2 alunos. É uma postura da própria instituição. Bom, a unidade Lorena é uma unidade, sempre foi uma unidade com forte tradição na área de humanas. Os nossos cursos mais antigos e reconhecidos são cursos na área de humanas. Nós temos um curso de Direito com uma aprovação na OAB extraordinária, terceiro do interior. Nós temos um curso de Psicologia de muitos anos, um curso de Filosofia. Eu até digo que o curso de Filosofia é um curso que tem 100% de empregabilidade. Todos os formatos são pagos. E temos uma tradição muito forte em humanas. Há 4 anos atrás, numa conversa informal, alguém disse assim: vamos criar um curso de engenharia. Embora eu esteja aqui dando o exemplo da engenharia, eu vou estar sempre voltando nos demais cursos. Eu vou comentar em breve, daqui a pouco, que na verdade nós começamos a usar o Peer Instruction no curso de Direito, apesar da origem do professor Eric é físico, né? Eric Mazur é físico. Então eu volto aos demais cursos. Mas vamos criar um curso de engenharia? Mas que engenharia? Engenharia de produção. Por que engenharia de produção? Porque de todas as engenharias é a mais humanística. Na verdade, essa é a grande deixa. Os caras aprovarem. É aprovado. E aí a coisa cresceu. Cresceu até um ponto que hoje, no 3º ano, 2014, nós estamos no 3º ano desses cursos. Nós temos engenharia elétrica, eletrônica, produção, civil, computação. Só nesses 3 anos, eu tenho 1.100 alunos, que são exatamente esses alunos que estão aqui na foto. E eu só me dei conta disso numa aula inaugural, nós não tínhamos mais auditório para colocar todos os alunos. Então nós colocamos os alunos na quadra poliesportiva, são esses os nossos alunos da engenharia. E aí, por conta dessas discussões todas, o Messias colocou muito, mas como é que é educar esse cara que veio da geração Y, né? Que ele não presta atenção mais do que 12 minutos. Não é isso? O CAN, o Instituto CAN, ficou famoso aí com as aulas, o melhor professor do mundo, capa da Veja, porque ele foi gravar aulas e o YouTube tinha uma limitação lá de 12 minutos no passado, hoje não tem mais. Então ele teve que criar aulas de 12 minutos. E aí todo mundo adorou aquelas aulas de 12 minutos. Eu viro para o meu filho, que está fazendo o 1º ano, tem um filho de 19 anos que faz 1º ano de engenharia, lá comigo, e fala assim: filho, você precisa de alguma ajuda aí em cálculo? Deixa comigo. Entendo tudo desse negócio aí. Ele: não, pai, deixa eu assistir a aula do CAN aqui, muito melhor do que você. Tá bom. E como é que é? Como é que nós vamos ensinar para esses alunos todos? Essas questões que nos afringiam e afringem, acabaram gerando uma série de iniciativas, né? E aí nós fizemos, e outra, como manter
a cultura. Como manter a nossa cultura e o nosso nível de qualidade. Chegamos à conclusão, numa conta rasa, que em 5 anos nós contrataríamos 50% de professores em relação ao quadro atual. Qualquer inserção de 50% enquanto cultura organizacional, eu crio um problemão. Como é que eu controlo essa cultura? Porque os nossos valores é parte da instituição. Eu não posso perder aquilo que nós chamamos de salesianidade. E o controle da qualidade? Como é que eu trabalho com isso? Bom, tínhamos há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, não estou certo, nós temos um curso, lato sensu, de gestão universitária. E criamos, lá atrás também, um módulo internacional. Então nós criamos um módulo internacional, de duração variada, e a intenção era, eu compartilho isso aqui no sentido de fazer convites aqui também. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar uma instituição que seja benchmark na área de gestão educacional, vamos levar os alunos, vamos oferecer aos alunos do curso de gestão, vamos oferecer a outros alunos, a professores, a instituições de fora, e se nós conseguirmos um número razoável que permita absorver os custos dessa operação, eu consigo oportunizar isso para os meus próprios professores. Então nós usamos o curso de gestão universitária como plataforma de treinamento dos nossos professores. E isso vem acontecendo desde então todos os anos. E a cada vez mais o número de pessoas externo ao curso de gestão universitário tem crescido. Eu mesmo fui um deles. Eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, na Universidade Miguel Hernández, embora não tenha feito o curso de gestão universitária. No ano seguinte, eu já fui aí sim, financiado pela própria instituição, uma outra visita. E essas visitas foram em Europa, França, Estados Unidos, Stanford, Harvard, MIT, e por diversas ocasiões. E a busca era, como é que é? Como é que está acontecendo aqui? Como é que vocês estão fazendo? Contem para nós. Como é que vocês... É muito diferente a realidade do Brasil, é muito diferente. Como é que é o meu aluno lá no Brasil? Meu aluno no Brasil, Lorena é uma cidade que tem 80 mil habitantes, numa região do estado, pelo índice de desenvolvimento de grau 5, significa elevado risco, naqueles 3 indicadores, né, que são levados em conta, longevidade, escolaridade, faltou o terceiro aqui agora, e os nossos alunos estudam e trabalham. Grande parte dos alunos estudam e trabalham. Eles próprios pagam as suas mensalidades. Hoje nós temos 4 mil alunos, 3 mil têm algum tipo de bolsa. 3 mil têm algum tipo de bolsa. Vem de escolas públicas, com todas as mazelas que já foram aqui colocadas. Com toda a dificuldade do aluno da escola pública, com toda a deficiência de formação. Especificamente na área de engenharia, o percentual aí de evasão é de 50%. 50%. Todos sabemos disso. E aí, como é que é o aluno de vocês? Uma das primeiras visitas que eu fiz, eu comentava com alguns colegas aqui, foi no Boston College. Que, aliás, eu descobri depois que não fica nem em Boston e nem é college, né? É um community. O Boston College, eu falei, como é que é os alunos aqui? Igualzinho, igual. Lógico, tem uma outra fonte de financiamento, tem suas particularidades, né? Fomos tentar entender e adaptar essas possíveis implementações lá na nossa realidade. Pegando um gancho aqui do Messias falou aqui rapidamente na iniciativa do MIT, do CDIO. Na verdade, isso começou na engenharia aeronáutica, quando há 10 anos atrás, o MIT perguntou para o mercado, vem cá, os nossos engenheiros em MIT, né, como é que eles são aceitos aí na Boeing, na sua empresa, e não sei o quê. E a resposta foi, olha, seus engenheiros não estão com essa bola toda, não. São ótimos calculistas, mas não sabem trabalhar em equipe, não sabem resolver problemas, eles esqueceram do tal das soft skills. Tem dificuldades de relacionamento interpessoal, não rola, complicado.
Imagine o que se deve ser para um MIT ouvir um testemunho desse há 10 anos atrás. Daí surgiu o CDIO. A pergunta é a seguinte: qual é a finalidade? O que o engenheiro faz? Ele concebe, ele projeta, né, no sentido de projeta, ele opera e melhora, implementa sistemas. É isso. Daí o CDIO. Né? E a constatação era o seguinte: o que aconteceu com o ensino da engenharia? Até pré-1950, era um ensino predominantemente prático. Prático. A partir de 1960, ele se tornou prático e, ao mesmo tempo, ciência. E aí vem toda a revolução na área de tecnologia de informação. Em 1980, ele se tornou basicamente ciência. Interessante a colocação do professor Marcelo a respeito do didatismo da cinemática. Né? Eu me vi ali né? Porque eu fui educado, não para resolver problemas. No meu curso de engenharia, me formei há 33 anos, eu fui educado para resolver determinados tipos de exercícios do livro. E é engraçado, porque hoje em dia o aluno fala assim: pô, professor, esse exercício da prova o senhor não deu na sala. Mas então tem que combinar com o mercado, né? Porque o mercado também não vai dar os exercícios que estão no livro. Mas é mais ou menos o que aconteceu conosco aqui, né? Em 1980. O que o CDIO está propondo? Um rompimento. Um rompimento. É resgatar essa origem do curso de engenharia eminentemente prático. Né? E aí, como é que eu faço tudo isso? Porque, puxa, é a minha realidade, de Brasil, de poucos recursos, de alunos que vêm da escola pública, que pagam a sua escola. A questão da filantropia, que é parte da minha instituição, os meus professores, a formação dos meus professores, inclusive até em algumas áreas de conhecimento, a dificuldade de se relacionar com tecnologia. Como é que eu me adapto? Aquela sala, o Tier Room, custou 5 milhões de dólares, gente. Vou contar um negócio aqui para vocês. Eu entrei naquela sala e vi aquele projetor. Olha o caipira que faz, né? Eu olhei para o projetor e falei assim: gente, olha o tamanho do projetor dos caras, que coisa antiga, meu. Lá na Lorena, nós temos um pequenininho da Sony, que é muito melhor do que esse. Olha que absurdo. Sabe o que aconteceu? Os caras iluminaram aquela sala com os 1.500 lux e o projetor projetou em HD, gente, como se tivesse uma sala escura. Eu falei: melhor que o nosso, realmente, né? 5 milhões de dólares, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Então eu tenho que começar, gente, a pensar fora da caixa. Não foi esse? Eu tentei estimular essa, né? Bom, aí tentando entender um pouco. Olha só. Quer dizer que isso aqui é a sala de aula invertida? É isso? É o uso da tecnologia enquanto tecnologia de informação? Todo mundo aí com o seu computador da Apple? É isso? Não é isso, gente. Sabe por quê? Isso que está aqui, ó, isso que está aqui, é a mesma coisa de tantos e tantos anos atrás. Não mudou nada, né? Daqui para cá, ou melhor dizendo, né? Daqui para cá, não mudou nada. É o mesmo formato a que o Messias se referiu, de que foi adaptado das artes cênicas, né, de uma forma de um posto central, daquele que é o protagonista, o professor, e daquele que tem por missão transferir conhecimento, como se conhecimento fosse algo que se pudesse ser transferido. Né? Porque tem um outro lado, a gente não perguntou para o outro lado, o tal do receptor. Né? Então não era isso, não era isso. Essa foi a primeira grande constatação. O peer é a aprendizagem entre pares. Interessantíssimo o uso do Cricker. Nós compramos lá. Eu comprei Cricker há 2 anos atrás, nem sei mais, 2 anos atrás. Chegamos lá no Mazur e descobrimos que ele não usava mais. Que ele usava o e-Cricker, que é justamente o aluno entrar lá com o seu iPhone, com o seu tablet, e se logar e trabalhar num ambiente muito mais abrangente do que o próprio Cricker. Mas eu não precisei de Cricker. Na realidade, as nossas primeiras atividades usando Peer, nós não tínhamos Cricker. Nós não tínhamos nada. Sequer tínhamos, como é que chama? Flashcard. Não tínhamos. Como é que nós fazíamos?
as respostas, os alunos respondiam aqui, ó, com números. E por que aqui? Para que o outro do lado não visse. E assim que o professor olhava, bom, a maioria acertou, a maioria errou. Pronto, não preciso de nenhum tipo de... É óbvio que a tecnologia ajuda, né? Ela muitas vezes é muito interessante. A plataforma do Learning Catalytics é muito interessante, né? Mas não é esse o ponto. Esse não é o ponto fundamental. Então, olha só. Quando a gente fala em sala de aula invertida, não significa uma sala de aula de ponta cabeça, não significa uma sala de aula onde todos estão aí com seus iPhones. Significa a mudança dessa estrutura aqui, né? Significa eu pegar lá o professor, que aqui é o centro do universo, é isso? E olha aqui o professor onde ele está. Esse é o professor. Aliás, esse é o Eric. Não é? Então, olha só. Essa é a grande mudança. Essa sala aqui muda tudo, gente. Sabe por quê? Aqui não tem turma do fundão. Essa mudança já é por si só radical. Não tem turma do fundão. Né? O professor, ele não tem essa etapa aqui. Ele não é o centro. Ah, mas espera aí, quer dizer que... E a mentalidade do professor? Claro que eu tenho que trabalhar com a mentalidade do professor. Sabe o que nós fizemos? Nós íamos contratar um número muito grande de professores para os novos cursos. Quantificamos isso. Definimos isso por áreas. Criamos um edital, publicamos e dissemos assim, olha, você está interessado em dar aula no Unisal Campus Lorena? Porque nós estamos contratando para o ano que vem para essas áreas. Você se encaixa nesse perfil? Faz o seguinte, manda o currículo. Mas é assim, se você for escolhido, você vai ser convidado para fazer um curso, que é um curso de extensão, sobre práticas pedagógicas, aos sábados, quinzenais, quase 100 horas no total, onde nós vamos discutir práticas pedagógicas, vamos discutir sobre docência, sobre técnicas ativas e também sobre salesianidade. Ao final, você recebe um certificado e, detalhe, os escolhidos vão ter uma bolsa. Uma bolsa. Daqueles escolhidos, eu ao futuro, escolhi os que de fato seriam os nossos novos professores. Então criamos, isso tem acontecido a cada ano, prevendo-se os 2 semestres seguintes, nós criamos um modelo de pré-treinamento dos nossos professores. Depois escolhemos aqueles que mais se encaixaram. É como pescar no aquário. É mais ou menos isso. Né? Mas também não é só o professor, porque o aluno também passa por esse processo. Né? O aluno. Tem um risco enorme do aluno falar assim, oh, caramba, esse professor não dá aula. Eu que tenho que aprender tudo. Ele não dá aula. O trabalho pesado quem faz sou eu. Eu que tenho que pesquisar, eu que tenho que estudar. E ele fica sentado lá batendo papo. Né? Então essa é uma outra dificuldade. O aluno também tem que ser aculturado. Né? Aculturado. Escolhemos 4 metodologias. E nem de longe a gente imagina que sejam as melhores ou as mais importantes. Nada disso. Simplesmente porque essas viagens, esses encontros e esses intercâmbios acabou nos aproximando dessas 4 tecnologias. Só isso. Outra coisa, não imaginamos que todo e qualquer professor precise e deva usar uma metodologia desse tipo. Tem professores que não precisam. E não deve usar, e não vai usar. Não é uma... Isso, de forma alguma, é um trilho. Isso é uma trilha. Né? O TBL, o PBL, o Peer Instruction e o WAC. Vou falar rapidamente de cada um deles. O TBL. O TBL foi criado por Larry Michelson, da Universidade Central do Missouri. É o cara. Vamos trazê-lo aqui. Trouxemos ele, levamos aqui. Esse curso foi dado lá no Unisal. Isso aqui é uma sala nossa lá, né? Eu devo estar em algum lugar. Nessa foto, com certeza, não. Vamos aprender o TBL com quem criou o TBL. Assim como nós vamos aprender o Peer com o Eric Mazur. Não que perder tempo, né? E levamos lá o Larry para bater um papo, para conversar conosco sobre TBL. Como é que é o TBL, né? Já que os outros técnicas foram aqui mencionadas. É um aprendizado em time.
é um aprendizado colaborativo, né? Ele funciona por 3 bases: atividade individual, atividade em grupo e feedback imediato. Como é que funciona isso? A ideia é uma inversão. Aí é que está a sala de aula invertida. Aquele tempo em sala de aula, que no ensino tradicional, ele é utilizado para uma aula expositiva, lecture, né? E para transmissão do conteúdo, é substituído pela aplicação e resolução de problemas via TBL. Então, como é que funciona? Na realidade, o aluno precisa e deve ter uma leitura prévia. Dessa leitura prévia, ele vai trabalhar na aplicação naquele tempo, que é o tempo de sala de aula. Mas, peraí, será que eu vou conseguir fazer o aluno ler previamente? Mas duvido, não é isso? É o que mais ouvimos, que até hoje eu mais ouço, né? Imagina se o aluno vai ler. Ele quer muito ouvir do professor, né? Bom, a gente fala daqui a pouquinho. No tradicional, eu tenho a aula expositiva e em seguida a aplicação de atividades, que são os exercícios, são os problemas, são as atividades aplicadas extra classe, em casa, posterior à explicação do professor. Qual o módulo básico? Como é que funciona isso, né? Na realidade, nós usamos um sistema de avaliação imediata, que é uma raspadinha, daqui a pouco eu mostro. Isso demora de 1 a 1h30. Então, o aluno já fez uma leitura prévia, né, ele foi orientado, e aí usamos essas plataformas. A gente usa a plataforma Moodle, né, que é um open source. Ele faz a leitura, nós controlamos o acesso dele no Moodle, no sentido de ter esse requisito de avaliação. E em time, individualmente, depois em time, nós usamos o sistema de raspadinha para avaliação. Em seguida, é oferecido ao aluno, isso vai de 2 a 5 aulas, um determinado problema prático. Eu vou detalhar um pouquinho mais. A pergunta é, como é que eu posso problematizar a partir do conteúdo? Quais os conhecimentos prévios que eu tenho que oferecer ao aluno para ele resolver o problema da leitura, para orientar e dirigir essa leitura prévia? E, portanto, que questões são essas que eu vou aplicar logo em seguida na raspadinha? A raspadinha, gente, deixa eu ver se eu vou antecipar. A raspadinha é isso aqui, ó. Então, assim, num primeiro momento, o aluno é convidado a responder individualmente determinadas questões, baseadas lá na leitura prévia. Então, ele preenche as questões e ele anota a resposta dele. Logo em seguida, aquela mesma questão, ele é convidado a discutir em grupo, por isso que é um aprendizado em grupo, e ele escolhe, por consenso, aquela que é do grupo a alternativa que deve ter o resultado, que provavelmente é o resultado. Só que ele tem o seguinte, ele tem 4 pontos. O grupo tem 4 pontos. Se o grupo não tem a menor ideia qual seja a alternativa correta e não chegue a um consenso, pegue 4 pontos e distribua em cada uma das alternativas. E aí o que ele faz? Ele marca isso numa ficha de resposta. Se ele tem certeza que é a alternativa A, ele deposita os 4 pontos na A. Se ele está em dúvida entre B e C, ele põe 2 pontos em cada uma. E aí, imediatamente, por isso que é feedback imediato, o grupo raspa aquela resposta que foi assinalada. Se ele raspar e não tiver nada, significa que ele errou. E ele vai raspar uma segunda. Mas olha só, se ele raspou uma segunda, não vale mais 4, passa a valer 2. E se ele precisou raspar uma terceira vez, passa a valer 1. E se ele teve que raspar as 4, ele zerou. Então, com isso aqui cria uma dinâmica de feedback imediato, né? Então, ele faz o teste individual, depois ele repete o mesmo teste com o feedback imediato. Se existe alguma questão que no entendimento dos alunos é dúbia ou ambígua, os alunos recorrem por escrito. E essa é uma fase que eu subestimei, uma situação em que eu apliquei e descobri que ela é essencial, é extremamente importante. E logo em seguida, o professor, em função do índice de erro, faz uma rápida explicação daqueles conceitos que mais
se mostraram indutores capciosos, indutores de erro, tal como lá no Peer Destruction, né? Agora, existem algumas fases importantes aqui, né? Eu preciso aprender a formar os times do PBL, eu preciso garantir que a leitura prévia seja realizada, eu preciso entender como aplicar problemas e preciso autoavaliar esses alunos. Como é que eu faço isso? Primeiro, formação de time. Não dá e não posso deixar com que os grupos se formem espontaneamente. Não dá certo. Então a ideia é, cria-se aí alguma estratégia onde os grupos são reunidos por afinidade. Então primeiro eu reúno os indivíduos por afinidade. Depois que eles estão reunidos por afinidades, é algo que eles mesmos fazem, aí sim eu crio um sistema, um algoritmo, para garantir que os grupos sejam os mais heterogêneos possível. Por quê? Porque eu estou buscando habilidades complementares. Essa é a diferença entre grupo e equipe. Equipe, na verdade, é um processo de compartilhamento de habilidades complementares. Então, não dá para deixar. Esse é o ponto interessante. E é interessante que os grupos falam assim, mas espera aí, professor, eu não quero trabalhar com fulano. Pô, mas por quê? Não, porque eu não gosto de fulano. Ah, tá bom. E lá no mundo real, como é que é? Você que vai escolher com quem que você vai trabalhar ou é o seu chefe? Né? Não, mas eu preciso trabalhar com o ciclano porque ele mora na mesma cidade que eu. Pô. Segundo item, a verificação da leitura prévia, nós já falamos, é a raspadinha, eu inverti a ordem aqui. Terceiro item, aplicação de problema. Logo em seguida, a raspadinha, nas aulas seguintes, a pergunta é, qual é o problema que eu vou apresentar? Tem que ser um problema relevante, ele precisa ter uma única solução, todos os alunos vão estar envolvidos no mesmo problema e o relato tem que ser simultâneo. Então, nós aprendemos a criar esses problemas, isso é oferecido para o aluno. O interessante, ao final, o relato é simultâneo. O último que nós fizemos, os alunos, é um exercício sobre site location, sobre localização de empresas. E aí os alunos tinham que discutir se era melhor próximo do cliente, do fornecedor, do mercado, da matéria-prima, da energia, né? E ao final eles escolhiam lá os locais, né, no mapa, colocavam lá um alfinete nesse mapa, mas o relato é o seguinte, todos publicam ao mesmo tempo os seus resultados. Então, ou se cria um processo visual para que isso aconteça, ou se dá uma forma de apresentação de cada um, tem 2 minutos sequencialmente, para que os grupos relatem. Se você fizer sequencialmente, um grupo apresenta os resultados, o segundo grupo apresenta os resultados, a interação é outra, né? Se perde muito dessa interação. Está aqui um pouquinho de um exemplo. Veja que é uma sala de aula tradicional ainda, nós não tínhamos nenhum recurso para isso, né? Mas dos alunos trabalhando com o PBL. Bom, resultados. Nós aplicamos inicialmente esse método nas turmas de direito, assim como o Peer. E aqui nós tivemos a oportunidade de comprovar. Havia uma turma de 2013 que fez todo um processo de um determinado conteúdo, unidade curricular, no processo tradicional. E nós, em 2014, reproduzimos usando o TBL. Ao final, a mesma prova de 2013, aí prova mesmo, no sentido convencional, foi aplicada a essa nova turma. Cada turma tem em torno aí de 80 indivíduos, 80 alunos, então é mais ou menos parecida enquanto numericamente, e os resultados são esses, ó, absolutamente diferentes, tanto na média como na dispersão, né? É lógico que aqui ainda falta um método científico de avaliação, é alguma coisa com a qual a gente está querendo trabalhar, no sentido de publicar, no sentido de pesquisar, mas é um indicador, se não quantitativo no sentido matemático, exato, é pelo menos qualitativo nesse sentido, né? O PBL, vou falar um pouquinho mais rápido. O nosso curso também primou o PBL como uma atividade principal. Vamos buscar subsídios, vamos no All in College, trabalhamos com outros especialistas, e desde o primeiro ano, todos, a exemplo do professor Messias, os nossos cursos são voltados a projetos interdisciplinares. A cada semestre, nós elegemos um projeto interdisciplinar por turma. Então, todos aqueles que a gente já conhece, não tem uma novidade. É a construção de uma ponte de palitos, é a construção de um robô aqui usando o kit da Mindstorm para fazer um pêndulo invertido, um giroscópio, aquela tradicional competição de barco de papelão, né? Onde aqui tem vários conceitos de flutabilidade, de empuxo, de mecânica dos fluidos, né? Era o modelo, né? Esse ano nós vamos ter uma turma aqui no Instituto Mauá, disputando aí
a competição de robótica, né, pela primeira vez. E aqui um pouquinho do projeto Base Lead. Qual o objetivo? Muito mais do que essas competências aqui, ó, são essas competências que se busca, né? E quais são elas? Aqui é uma representação do perfil do egresso do nosso engenheiro. E fugindo daquelas descrições tradicionais do PPC, optamos por uma representação visual. Até porque eu acho que o engenheiro é muito visual, né? Então a ideia é a seguinte, esse é o nosso engenheiro, o engenheiro que nós queremos formar. Essa base aqui, ó, é a base do cidadão integral. Ou seja, aquele que é formado eticamente, moralmente, que é a base da salesianidade da nossa instituição. A partir dessa base, existem aqui nove competências, né? Conhecimentos, habilidades, aptidão, chá, que foram extraídos de um trabalho do All in College, de 2005, e extremamente aderente com o que está lá nas DCS dos cursos de engenharia, nos trabalhos publicados no Combege, em vários outros fóruns aí de ensino de engenharia. E por fim, o que nós queremos? Um profissional que seja capaz de conceber, projetar, implementar e operar sistemas, que é aquela proposta do CDAO, né? Então, na realidade, quais são as competências transversais que tanto nos interessam? São essas aí. Que vai, não vou ficar aqui citando, né? Que vai desde relacionamento interpessoal até a capacidade de gestão do tempo, a capacidade de relacionamento, de comunicação escrita, oral, né? E a ideia do projeto é oportunizar o desenvolvimento dessas tarefas. Para isso, a princípio isso acontecia de uma maneira um pouco mais informal, com o tempo isso vem ganhando forma. Hoje nós temos um guia de elaboração e condução de projetos interdisciplinares, que disciplina de que maneira que esses projetos são conduzidos a cada turma, a cada semestre. Aqui alguns exemplos. Então nós temos um projeto lá que os alunos vão construir e otimizar uma catapulta através de uma aplicação de estatística, que é exatamente aquela que o professor Messias aqui apresentou com o uso dos helicópteros. Então ele vai construir uma catapulta, ele vai encontrar qual é a melhor condição, aquela que lança uma bolinha de tênis o mais longe possível, uma série de variáveis de entrada. Vai ter um momento em que ele vai fazer esse lançamento, é o momento de apresentação desses projetos, é o aspecto lúdico, né, que insere uma certa competitividade, entusiasmo aos alunos. E aqui é uma matriz que a gente chama de matriz de contribuição. Não é o mesmo projeto, aliás, eu nem sei porquê, mas é um outro projeto, onde eu tenho aqui as disciplinas de um determinado semestre, os respectivos professores, e de que forma que aquelas disciplinas contribuem com aquele projeto. Agora eu estou percebendo que não é o mesmo, mas imaginem que esse aqui, se eu não me engano, é um projeto ligado à mecânica dos fluidos, alguma coisa assim. Então está aqui, o que o cálculo vai ajudar? Com relação a algumas expressões que são utilizadas, é o arsenal matemático, né? O WAC, Writing Across Curriculum, a ideia é, engraçado, a gente pergunta para o aluno assim, como é que está indo a sua monografia, o seu trabalho? Professor, eu sei tudo, só não sei botar no papel. Está quase. Não é isso? Está quase. Estou quase terminando, só falta começar a escrever. Mas peraí, mas se você sabe, não sabe escrever? Então você não sabe. Porque a comunicação oral, a comunicação escrita é parte da sua formação. Você não sabe, né? Então, o Writing Across Curriculum é a construção do conhecimento através da escrita. Fomos conhecer isso também lá no MIT, trouxemos uma outra professora aqui, a professora Jenny Craig, para a nossa unidade. Mais uma vez, o piloto é uma turma de direito, né? E basicamente não é aula de português, não é aula de literatura, de gramática, de ortografia, não é nada disso. São textos do curso, que muitas vezes estão relacionados a um relatório técnico a ser entregue, ao próprio relatório do projeto interdisciplinar, e a professora trabalha com os alunos e dá feedback pessoal e imediato a todos. Então nós temos hoje professoras e professores que são da área de letras, que trabalham conosco lá na engenharia, alinhados aos professores da engenharia, nessa técnica do Writing Across Curriculum. Criamos lá um laboratório de metodologias inovadoras, né? Está aqui o professor Eric Mazur, demos o nome dele ao laboratório, até porque ele tem sido de uma
generosidade absurda lá conosco, né, recebendo os nossos professores. Nós temos mandado pelo menos 2 professores a cada inverno lá ficar 30 dias com ele, né? E a nossa sala não é essa aqui que vocês acabaram de ver, porque essa aqui custou 5 milhões de dólares, mas a nossa custou 25 mil reais. E querem saber? Ficou bom pra caramba, viu? É assim, ó, nós temos 6 projetores, temos as bancadas, as mesas com esse formato, elas todas têm rodas, então eu posso a qualquer momento mudar esse layout. Todas as cadeiras têm rodas. As imagens também está espelhado, que é projetado num telão, é projetado em todos os telões. Todos os telões são retráteis, têm os mesmos quadros brancos, que aqui não está aparecendo nenhum, mas muito parecido com aquele quadro branco, móvel, que o aluno pode movimentar, colocar ao lado da sua mesa e trabalhar com o seu grupo. Temos todo um sistema esse negócio feio aqui em cima, agora a gente vai mudar, a gente descobriu uma solução mais inteligente. Isso aqui é conexão para notebook. Então todos podem ligar o notebook, porque notebook é espetacular, só tem um problema, a bateria acaba. E no meio da sala não tem tomada, né? A gente vai colocar aqui um cordão espiralado. Essa sala tem também câmeras e microfones direcionais. Para quê? Os processos de pesquisa. Muitas vezes gravar as aulas e ouvir o que está sendo dito pelo professor e pelos alunos é importante, mas de uma maneira que seja sutil. Para isso, colocamos câmeras e microfones direcionais, remotamente controlados, então nós podemos fazer essa gravação dentro dos processos aí de pesquisa com a metodologia. Nós chamamos isso aqui de sala de metodologia inovadora. Está um pouquinho aqui, esse é um grupo que está... Detalhe, eu dou aula também num curso de recursos humanos, onde eu dou aula de coaching. E é um curso com um perfil diferente, etc. Lá também nós temos uma situação muito parecida com aquela do Olin, onde a primeira lanchonete próxima da escola fica muito longe, mais ou menos uns 8 metros. E sexta-feira, gente, à noite, é impossível competir porque é o point da cidade e da moçada. Impossível. E eu fui premiado, porque eu dou as 2 últimas aulas de sexta-feira, né? Eu tenho trazido o pessoal nessa sala, tenho usado o TBL e incrível, incrível. A aula termina às 22h15. Sexta-feira, às 9h50, 21h50, eles começam, professor, eu tenho que ir embora porque eu estou de van e a van está indo embora. 22h15, eu tenho esvaziado a sala porque os alunos ainda continuam lá. Então esse aluno que continua lá é aquele mesmo aluno que não quer estudar, que veio de todas as mazelas do ensino público, que tem dificuldade em retenção, em aprendizado, desinteresse. É esse aluno, né? Só que aqui ele se entusiasmou, seja com a raspadinha, seja com o pin instruction, não, o envolvimento dele próprio na disciplina. Bom, é isso, é um pouquinho lá da nossa experiência, obrigado pela atenção. E eu queria só terminar muito rapidamente dizendo o seguinte, nós montamos um consórcio, se a gente não compartilhar recurso, dificilmente a gente consegue buscar essas tecnologias. O Unisal, essa reportagem que o professor Messias apresentou, saiu no Estadão, fala desse consórcio, chama-se STEM. Nós conseguimos reunir 8 instituições públicas e privadas, num consórcio que tem uma duração de 3 anos, e ele está agora, semana que vem, treinando os primeiros 100 professores nesta sala, 40 horas, com professores do Olin, MIT e Harvard, sob tecnologia ativa de aprendizado, com o objetivo de serem multiplicadores. Outro grupo vai ser treinado daqui a 1 ano. E isso de forma compartilhada. Não existe nenhum interesse mercantil ou de negócio. O interesse é conseguir criar condições de acesso a essa tecnologia. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, me manda um e-mail e a gente pode falar um pouquinho desse consórcio. Obrigado.